Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 em diante. Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia e pede assim ao Espírito Santo, fala comigo assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios, cirenenses, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteram ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, a qual, quando eles chegaram, viu a graça de Deus e se alegraram. E exortou a todos que permanecessem em quem, gente? No Senhor, com o propósito de... Vocês não estão lendo, não? Agora é o 24. 11, 24. Porque eram homens de bem e vazios, cheios de quem? E muita gente se uniu a quem, gente? Partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniu naquela igreja, ensinaram muita gente, e lá em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamado de quê? Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Meus irmãos, vocês estão num dos maiores relatos da fé cristã. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele deu uma orientação aos seus discípulos: vão para Jerusalém, porque do alto descerá um poder sobre vocês. E em obediência às palavras do Salvador, eles foram para Jerusalém. E então o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Havia na cidade uma grande festa, chamada, dentre os povos judaicos, a festa de peregrinação, Pentecoste. Vinha gente de todo lugar do mundo, há mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém na época. E aí, à medida que eles lá falavam em línguas, lá fora o Espírito Santo comunicava dentro dos ouvidos deles as grandezas de Deus. E Pedro então, quando vai explicar o ato sobrenatural pelo qual Deus havia feito, disse a eles: o que vocês estão vendo e presenciando é que está se cumprindo hoje uma promessa antiga, dita lá atrás pela boca do profeta Joel, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E aí então, meu amado, meu irmão, você que hoje fala em línguas estranhas, pode saber que o mesmo sentimento, a mesma ação sobrenatural que foi sobre a sua vida, os apóstolos também sentiram. Foram os primeiros a sentir. E então, 3.000 pessoas que ouviram a pregação e o plano salvífico da boca daquele homem, disseram: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. E aí você vai ver que esses cristãos estavam perseverando, insistindo no caminho, na oração, perseveravam no ensino apostólico, eles estavam nos seminários, eles estavam em tudo, mas de repente veio sobre aquela região tamanha perseguição, mataram um jovem em lugar público, Pampilhon, a pedradas. E sabe qual era o crime dele? Ele era cristão. Era o crime de Estevão. E por causa disso,
Muitos desses 3.000, que depois viraram 5.000, depois viraram uns milhares, tá? Sabe o que aconteceu? Foram dispersos. E um punhado desses crentes foram parar lá em Antioquia, uma cidade da Síria. Não estão mais em Jerusalém, não estão mais em Israel, estão lá na Síria. E foram então entrar no dia a dia, no cotidiano da vida. Foram trabalhar nos comércios, trabalhar nas casas. E aí daqui a pouco, quando as pessoas, os cidadãos gregos daquela cidade, aqueles cidadãos da Síria ali reunidos, começaram a observar e a olhar a forma com que esses cristãos trabalham, com a forma com que esses discípulos de Jesus trabalham, a forma com que eles pensam, a forma com que eles falam, imediatamente os gregos olharam para isso e disseram: olha, esses discípulos aí são cristãos. Foi a primeira vez que surgiu a palavra cristão no mundo. Os discípulos eram cristãos. Se o discípulo de Jesus é um cristão, a palavra cristão do grego significa partidário. Então o que não é um cristão? Ou um pequeno Cristo? A primeira coisa que entendemos é que o religioso não é um cristão. Às vezes você está aqui hoje e vem de um berço religioso. Você não pode acreditar que a vida devota de alguém religioso salva. Porque não salva. Quem salva é Jesus Cristo. O caminho não é a religião, mas o caminho, até porque quando Jesus veio à terra, já existia várias. Você tinha as religiões por parte das filosofias gregas. Epicureus, estoicos, platonismo. Você já tinha várias religiões, filosofias encaradas como religiosidade. Mas quando Jesus nasceu, ele não nasceu para ser mais um homem importante na terra, como grandes homens da história da humanidade. Na história nós tivemos homens que caminharam em prol até de muitos tipos de serviços à humanidade, mas Jesus não era como eles. Se você for aos túmulos dos grandes líderes religiosos do mundo, ali está um pecador, ali está alguém nascido de Adão, mas quando você olha para Jesus Cristo, ele não tem o sangue pecaminoso de Adão. Deus, na sua glória, santificou uma célula daquela mulher e dali produziu o corpo perfeito do Salvador do mundo. E quando ele vai à cruz, e lá ele está angustiado, todos os pecados da humanidade, lá nele, mas ele ali convicto da sua missão, nós estávamos na cruz com ele. Porque quando ele disse está consumado, aleluia. Eu fico imaginando o reino das trevas, o reino de Satanás. Eu fico imaginando o diabo desesperado. Não diga que está consumado, porque se ele lá diz que está consumado, você aqui é liberto do pecado. Se ele lá diz que está consumado, você aqui é perdoado. Se ele lá diz que é perdoado, aqui você é santificado. Por causa da obra da cruz. Isso não é religião. Outra palavra que não é cristão é o amigo do evangelho. Já viu pessoas que gostam de vir ao culto? A gente glorifica a Deus, venha mesmo, porque é pelo ouvir que você vai ser salvo. Mas o amigo da igreja não é salvo, não. Lembra do Herodes, na Bíblia? Herodes gostava de ouvir João Batista. Mas quando ele teve que mandar decepar a cabeça dele, ele se vendeu por causa de uma mulher. Outra coisa, já viu aquela pessoa que diz que tem sua fé independente? Isso não é cristão. Pessoa que chega e fala assim, não, olha, eu sou cristão, mas eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, eu não tenho esse compromisso com ninguém, eu só tenho a minha fé. Você acha que Jesus morreu na cruz para você ter a sua fé? Foi muito sangue envolvido, irmão. Você custou caro. A tua redenção foi caríssima. Foi caríssima. Custou o sangue do Filho de Deus, Ginho. Sangue do Filho de Deus. Como que hoje eu vou dizer e falar assim, faço minhas orações quando vou dormir. Tenho meu negócio aqui com Deus. Mas está errado o seu negócio com Deus.
Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Perceba, não é quem crê em mim como quer, quem crê em mim da tua maneira, mas quem crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. E como é crer? Deveria ser uma pergunta a fazer. Como é crer, como diz a Escritura? Você percebe que quem crê todos os dias estavam perseverando. Estavam com os apóstolos, estavam de casa em casa, estavam no partir do pão, estavam nas orações. Por quê? Porque agora você recebeu Jesus Cristo. Quem você recebeu? Jesus Cristo. Então não adianta. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é ser amigo do Evangelho. Ser cristão não é ter uma fé independente da tua maneira. Pelo contrário. Pelo contrário. Um outro ponto importante, quando a gente ouve a palavra cristão, é: quem é o Cristo? Sou seguidor partidário de quem? A primeira coisa é que ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Filho o quê? Eterno. Lá em 1 João, abram a Bíblia comigo, 1 João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós o vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. João está dizendo, olha, nós tocamos na vida. Nós vimos a sua glória, como glória do único Filho de Deus. Meu irmão, Deus não chegou no seu consenso trino e disse, enviaremos um anjo para morrer pelos humanos. Não. Enviaremos uma classe de seres sobrenaturais. Não. Deus, no seu conselho trino, quem há de ir por nós? Essa palavra foi respondida na eternidade. Primeiro lá, quando o Filho se apresenta e diz, eu irei. Vou vestir aquela pele. Irmão, ser humano é ruim demais para Deus. Limitações. Imagina, Jesus teve que se limitar. Jesus teve um momento que teve que dormir na proa de um barco. Imagina, Jesus teve sede, fome, cansaço, angústia. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele se submeteu a tudo isso porque ama você. E como Filho eterno, nosso Deus, ele tem atributos. Primeiro, o nosso Cristo é onipotente. Ele pode tudo. Nós chamamos isso de atributos incomunicáveis com homens e anjos. O homem não é onipotente, nem os anjos, mas o teu Deus é onipotente, pode todas as coisas. Amém? Agora também ele é amor. Deus é amor. Olha para o irmão que está e fala, ninguém te ama mais do que o seu Cristo. Fala, ninguém te ama mais. Quer ver? Lá em João, eu gosto demais desse versículo, eu vou ler com vocês, tá? Lá em João agora, Evangelho, capítulo 15, é o 12 em diante, diz assim, o meu mandamento é este, que vos odieis. Primeiro, vos ameis uns aos, assim como eu. Agora olha o 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Jesus deu a vida dele por nós. Ninguém tem maior amor. Ninguém tem maior amor que esse. Quem está entendendo isso? Ele deu a vida por nós. Ele, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, diz que ele é o Deus eterno, imortal, invisível, Deus único. Olha a palavra de Paulo a Timóteo, a ele honra, glória por todos os séculos. Então, quando lá, os discípulos, e primeiro, você vê que cristão é discípulo. Discípulo é aprendiz, aluno.
Só é chamado de cristão quem é discípulo. Então, logo, se eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou cristão. Amém? Então, quando disseram, estes são cristãos, é porque o modo de vida, pensar, agir, lembrava alguém. Eu quero fazer uma pergunta, o teu modo de agir lembra Jesus?